E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a explicação da AP do sexto ano do ensino fundamental do terceiro bimestre de 2020. Essa é a 28ª edição. Lembrando que vocês ainda estão no período de aplicação da prova, então, portanto, esse vídeo só tem explicação das questões, ele não tem respostas. Lembrando que a posição das questões muda conforme o usuário, então a sequência que eu vou colocar as questões aqui para você pode não ser a mesma que vai aparecer para você no sistema. Se você precisa de outros conteúdos também, dá uma olhada aqui na descrição, porque tem muita coisa bacana, outras playlists de vários conteúdos do canal. Se você precisa de conteúdo de matemática, dá uma olhada no canal do professor Colombo, Exatas que tem muita coisa bacana lá. Se esse vídeo te ajudar, deixa o like, porque ajuda muito o canal. Se inscreva, ative as notificações, me siga nas redes sociais, é tudo Ilana B. Poloni, e bora lá! Texto 1. Receita de espantar a tristeza. Faça uma careta e mande tristeza para longe, para o outro lado do mar ou da lua. Vá para o meio da rua e plante bananeira. Faça alguma besteira. Depois estique os braços, apanhe a primeira estrela e procure o melhor amigo para um longo e apertado abraço. Texto 2. Alegria na vida. Se algum dia as ondas do mar vierem devagar e a calmaria do tempo deixar a tristeza ficar, suba bem alto no morro e tente o céu alcançar e peça alegria na vida. Quando o fardo da vida pesar e você pensar em não conseguir, se lembre que nada na vida acontece à toa. 1. Esses textos são parecidos porque a. Afirmam que tudo na vida acontece por uma razão. B. Apresentam dicas do que fazer em momentos difíceis. C. Descrevem o movimento das ondas do mar. D. Reforçam a importância da amizade. Bom, então aqui a gente tem dois textos, né? E quando a gente vê o título, né, a gente vê que no primeiro é Receita de Espantar a Tristeza, e aí olhando para o poema ele vai falando, mande a tristeza para longe, para o outro lado, né? Tipo, faça qualquer coisa, mas mande a tristeza embora, essa é a ideia. E no próximo, né, Alegria na Vida, ele fala tipo, ai, faça isso, faça aquilo, né? Para ter alegria na vida e tudo mais. Então, diante disso, na questão 1, ele quer saber por que os dois são parecidos, o que eles têm em comum. 2. No texto 2, no verso Quando o fardo da vida pesar, a expressão em destaque foi usada para a. Demonstrar força. B. Indicar dificuldade. C. Marcar duração. D. Mostrar rapidez. Então, essa expressão aqui que está grifada, né, fardo da vida pesar, passa que ideia, por que ela foi usada? Então, assim, vocês podem tentar substituir mais ou menos pelo que está aqui. Então, seria algo do tipo, quando tiver força, quando tiver uma dificuldade na vida, quando tiver uma duração na vida, quando tiver rapidez, enfim, vejam qual que dá sentido quando eu fiz essas substituições, né? E aí fica mais fácil de entender por que foi usado assim essa expressão, né? Para indicar o quê? Para mostrar, para expressar o quê? Leia o texto abaixo. O menino azul. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. Os dois saíram pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses pode escrever para a Ruas das Casas, número das portas, a um menino azul que não sabe ler. 3. De acordo com esse texto, o menino A. Deseja ter um amigo. B. Pretende cuidar de um jardim. C. Quer nadar nos rios. D. Sonha comprar um barquinho. Então, aqui nesse texto, né, a gente vê ele falando que o menino quer ali ter um burrinho, né, que faça isso, que faça aquilo, né. Então, assim, um burrinho para passear, que seja manso, que diga o nome dos rios, etc., que sabe inventar histórias, um burrinho com quem ele vai, tipo, andar pelo mundo e tudo mais, né. Então, a partir do momento que ele quer esse burrinho, ele quer esse burrinho para quê, né? Então, pensando nisso, né, vocês conseguem encontrar aí qual é o objetivo do menino, o que ele quer, né? O que ele faz, enfim, né, para poder encontrar a resposta correta. Leia o texto abaixo, uma estratégia original. A mãe chama seu filho pequeno e diz, Paulinho, toma lá estes 2 jarros e vai à mercearia buscar 1 litro de mel. Mas para que ele deve levar 2 jarros se o mel vem em apenas um deles? Questiona uma vizinha. Ora, responde a mãe, é porque se ele levar 1 jarro em cada mão, no caminho de volta para casa, não poderá enfiar os dedos na jarra de mel para lamber. 4. Por que esse texto é engraçado? A. Porque a mãe de Paulinho não gosta de ir à mercearia. B. Porque a mãe de Paulinho se previne para ele não lamber o mel.
C. Porque a vizinha faz uma pergunta à mãe de Paulinho. D. Porque Paulinho vai até a mercearia comprar mel a pedido de sua mãe. Então aqui ele quer saber por que o texto é engraçado, tipo, qual que é a graça do texto, né? Então, geralmente, quando a gente tem, né, esse tipo de texto e tal, né, o humor tá mais ali no finzinho, né? Então a mãe vai lá, chama o filho, pede para ele ir na mercearia, né? E aí a vizinha pergunta, tipo, ah, mas por que ele vai levar 2 jarros se só um vai voltar com mel, né? E a mãe responde por quê, tal, né? Então releiam esse finzinho com atenção, né? Para encontrar daí aonde, né? Onde que tá a graça do texto. Leia o texto abaixo. A borboleta azul. A primeira apresentação minha no palco da escola foi com a fantasia de borboleta azul. Minha mãe costurou o corpete, pôs uma sainha de tule, um calção fofo por baixo, fez umas antenas lindas de lantejoulas douradas e umas asas lindas muito bem pregadas nas costas e no pé sapatilhas, como de uma bailarina. No dia da apresentação veio a família, minha prima se sentou na frente com minha tia. A emoção dentro do peito era enorme. Eu era uma menina falante e tal, mas daí a entrar no palco feito borboleta, ao som da música de fundo, nas pontas dos pés, bem delicada, batendo asas e chamar as demais borboletas coloridas para esvoaçarem pelo palco comigo, essa era a minha missão. Assim que entrei, fui aplaudida e isso me deu mais confiança. A timidez me levou a evitar olhar a plateia de frente, conforme me ensinara a professora Dona Edna. Olhei de um lado, depois do outro, mas nunca para frente e fui fazendo voos e mais voos pelo palco. Assim que as outras borboletas, minhas colegas, de todas as cores também entraram, tudo ficou mais fácil. Minha prima, hoje mãe de um rapaz de 20 anos, não se esquece do dia em que me viu entrando de borboleta no palco. E eu? Ah, eu gostei muito de ter desempenhado bem o papel de borboleta em plena primavera. 5. De acordo com esse texto, o que foi feito com lantejoulas douradas? A. As antenas. B. As sapatilhas. C. O calção. D. O corpete. Essa questão é uma questão de informação explícita, ou seja, a informação para responder essa questão ela está no texto, ela está escrita de uma maneira ali direta, então assim é só ler e encontrar a resposta. Então, no caso, vocês podem reler aí o segundo parágrafo, que nele vai estar a informação exata que vocês precisam para saber o que foi feito com as lantejoulas douradas. Leia os textos abaixo. Texto 1. Canção da infância. Quando a criança era criança, andava balançando os braços. Queria que o riacho fosse um rio, que o rio fosse uma torrente. Quando a criança era uma criança, era a época destas perguntas. Por que eu sou eu e não você? Como pode ser que sou eu, antes de ser eu mesmo não era eu, e que algum dia eu que sou eu, não serei mais quem eu sou? Quando uma criança era uma criança, era suficiente comer uma maçã, uma laranja, pão, e agora é a mesma coisa. Texto 2. 8 anos. Por que você é Flamengo e meu pai Botafogo? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem quando está chovendo? Well, Gabriel. Por que o fogo queima? Por que a lua é branca? Por que a terra roda? Por que deitar agora? 6. Esses textos são parecidos, pois A. Afirmam que as crianças gostam de brincar no rio. B. Apresentam perguntas que as crianças fazem. C. Indicam que as crianças têm alimentação saudável. D. Mostram os times de futebol favoritos das crianças. Então aqui ele colocou 2 textos, né? E ele quer saber na pergunta por que eles são parecidos. Então a pergunta está afirmando que sim, eles são parecidos. Eles querem saber por quê, né? Então observem, né, que em ambos os textos, né, a gente tem vários pontos, vários versos com pontos de interrogação. O que ele está fazendo nesses versos, né, que tem ali nos 2 textos? E aí, pensando nisso, vocês conseguem encontrar por que ambos os textos são parecidos. 7. Entende-se do texto 1 que A. As crianças gostam de comer frutas. B. As crianças insistem ao fazer um pedido. C. As crianças são criativas. D. As crianças são tímidas. Aqui nessa questão 7, então, ele está perguntando apenas sobre o texto 1. Então, o que a gente pode entender do texto 1? A que conclusão a gente pode chegar depois que a gente lê o texto 1? Que as crianças gostam de comer frutas, que elas insistem quando fazem um pedido, que elas são criativas ou que elas são tímidas. Então, focando ali no texto 1, né, em todas as perguntas que as crianças estão ali constantemente fazendo, né? Muitas vezes a complexidade que essas perguntas têm e tudo mais, né? No tanto que as crianças têm que ser espertas e tudo para fazer essas perguntas. Então, pensando em tudo isso, né? O que dá para a gente entender aí do texto 1? Leia o texto abaixo. Joãozinho chega muito animado do primeiro dia de aula na escola e diz para a mãe:
Manhê, hoje a professora ensinou pra gente qual é a mão direita. Muito bem, mostre-a para a mamãe. Joãozinho, orgulhoso, mostra a mão para a mãe. Ótimo, parabéns. Agora me mostre a mão esquerda. Ah, isso ela vai ensinar só amanhã. 8. Qual trecho desse texto apresenta a marca da linguagem falada? A. Joãozinho chega muito animado do primeiro dia de aula na escola. B. Manhê, hoje a professora ensinou pra gente qual é a mão direita. C. Muito bem, mostre-a para a mamãe. D. Joãozinho, orgulhoso, mostra a mão para a mãe. Então, aqui, né, ele quer saber o seguinte: em qual alternativa a gente tem uma linguagem, um jeito, né, que é parecido com o que a gente fala, que é o jeito que a gente fala, né? Porque assim, o jeito que a gente fala não é o mesmo que a gente escreve, né? Então, quando a gente escreve, geralmente a gente escreve de uma maneira mais formal. Claro, depende da situação. Tem situações que a gente não escreve de maneira formal, né? Na internet, por exemplo, a gente escreve de uma maneira super descontraída, com gírias, etc. Mas enfim, então, assim, na linguagem falada, de uma maneira geral, a gente fala de um jeito mais informal, de um jeito mais descontraído, de um jeito mais leve, né, com gírias, tal, né, fazendo abreviações e tudo mais. E o que ele quer saber aí é qual alternativa tem uma linguagem assim. Então vocês vão reler as alternativas e vão ver. Se tiver uma linguagem mais séria, sabe, mais dos livros e tudo mais formal, não é a correta. Então, assim, a correta vai ser a alternativa que tiver uma linguagem o mais parecida possível com a linguagem aí que você fala, tal, no seu dia a dia. Leia o texto abaixo. Mas todo mundo gosta de carinho. Meu pai não, principalmente quando vai no mercado. Ele sempre procura o mais baratinho. 9. Esse texto é engraçado porque A. A menina e o menino discutem sobre quem gosta mais de receber carinho. B. A menina não sabe procurar o mais baratinho. C. O menino e a menina compreendem a palavra carinho de forma diferente. D. O menino não tem o hábito de ir ao mercado. Bom, esse texto é uma tirinha do Armandinho, são muito boas os personagens das tirinhas dele, né? E aí a gente tem, né, a conversa entre as duas crianças e a menina fala, ah, todo mundo gosta de carinho, né? E quando ela fala carinho, ela tá falando tipo, no sentido de cafuné, de abraço, de beijo. E aí ele fala que o pai dele não, porque quando o pai dele vai no mercado, ele procura o mais baratinho. Então ele entende carinho aí no sentido de caro, tipo, o carinho seria uma coisa cara, uma coisa que custa muito dinheiro para você comprar, né? Então, considerando essa interpretação do poema, por que essa tirinha é engraçada? Leia o texto abaixo. A velhinha, Ricardo Azevedo. Desculpe entrar assim sem pedir licença. Doença? Não, licença. Mas quem está doente? A senhora entendeu errado. Resfriado? Ora, tentou explicar ele. Eu estava lá fora e. Catapora? Minha senhora, por favor, não confunda. Cachumba? Cuidado, menino, isso é perigoso. Sei fazer um chazinho muito bom para cachumba. Mas a senhora se demora? Nada, faço em 2 minutinhos. Puxa, eu só queria falar com a moça, ora essa. Que, está com pressa? Entendeu a velha. É pena, completou, balançando a cabeça. Não faz mal. Olhe, vá para casa, vitamina C e cama. Não é nada disso. A senhora está ouvindo mal. Oh, sim, disse a velhinha, sorrindo alegremente com um lencinho branco na mão. Então, tchau. 10. O texto mostra que a. Conversa ficou prejudicada devido à surdez parcial da velhinha. B. Mensagem foi entendida tanto pelo rapaz quanto pela senhora. C. Cachumba e o sarampo do rapaz preocuparam muito a velhinha. D. Velhinha fingiu ter problema de audição para aborrecer o rapaz. Então aqui a gente tem uma conversa entre uma velhinha e um rapaz, né? E tudo que ele fala, ela tipo ouve, mas não ouve bem, sabe? Então tipo ela ouve mal, né? Então tudo que ele fala, ela ouve errado, ela entende errado, porque ela não está com o ouvido mais bom. Então ele fala alguma coisa, ela não está com o ouvido mais bom, ela não entende direito e ela pensa que é outra. Então ele fala licença, ela entende doença, né? Aí ele fala errado, ela entende resfriado e assim por diante. Então ele está falando uma coisa e ela está entendendo outra completamente diferente, né, do que ele está falando. E aí os dois não conseguem, meio que não conseguem se entender, né, por conta disso. Então, baseado nessa interpretação do texto, vocês precisam responder o que é que o texto mostra. Leia o texto abaixo. A gazela e o caracol. Uma gazela encontrou um caracol e disse-lhe:
Tu, caracol, és incapaz de correr, só te arrastas pelo chão. O caracol respondeu: Vem cá no domingo e verás. O caracol arranjou 100 papéis e em cada folha escreveu: Quando vier a gazela e disser caracol, tu respondes com estas palavras: Eu sou o caracol. Dividiu os papéis pelos seus amigos caracóis, dizendo-lhes: Leiam estes papéis para que saibam o que fazer quando a gazela vier. No domingo, a gazela chegou à povoação e encontrou o caracol. Entretanto, este pedira aos seus amigos que se escondessem em todos os caminhos por onde ela passasse, e eles assim fizeram. Quando a gazela chegou, disse: Vamos correr, tu e eu, e tu vais ficar para trás. O caracol meteu-se no arbusto, deixando a gazela correr. Enquanto esta corria, ia chamando: Caracol! E havia sempre um caracol que respondia: Eu sou o caracol. Mas nunca era o mesmo por causa das folhas de papel que foram distribuídas. O caracol venceu, devido à esperteza de ter escrito 100 papéis. 11. Esse texto é A. Um conto, B. Um diário, C. Uma biografia, D. Uma notícia. Então aqui ele quer saber que tipo de texto que é esse, qual é o gênero textual. Então lembrando que o conto é uma história curta, né? É um texto curto que vai contar uma história, vai ter personagens, etc. O diário é aquele texto íntimo, né, que você usa para escrever as coisas da sua vida, pessoais, etc. A biografia é aquele texto que conta a vida de alguém, que fala sobre a vida de alguém, a obra, tal, né? E a notícia é aquele texto que tem o objetivo de passar uma informação para as pessoas. Então, baseado nisso, que tipo de texto que é esse? 12. Nesse texto, no trecho, uma gazela encontrou um caracol e disse-lhe, a linguagem utilizada é A. Científica, B. Informal, C. Padrão, D. Regional. Então, ele quer saber aqui que tipo de linguagem que foi usada nesse trecho, né, que está entre aspas. Então, a linguagem científica é aquela linguagem que é utilizada por cientistas ou em textos que vão falar de descobertas da ciência e vão explicar essas coisas e tudo mais. A linguagem informal é aquela linguagem assim bem do dia a dia, tal, que você usa para falar com um amigo próximo, que tem gírias, tem ali abreviações e tudo mais. A linguagem padrão, né, é a linguagem da norma padrão, é aquela linguagem que está ali nos livros, que é aquela linguagem mais certinha, digamos, de falar, né? Não seja a certa, tipo, a única forma que tem de falar, mas é aquela linguagem mais padrãozinha ali de livro e tal, né? Que a gente vê. E a linguagem regional é uma linguagem que é usada só em uma região. Então vai ser tipo a linguagem do Nordeste, a linguagem do Sul, e assim por diante, né? Que vai variar conforme a região. Então, baseado nisso tudo, vocês precisam dizer que tipo de linguagem que tem aí nesse trecho, né? Então, só observem as características do trecho para encontrar o tipo de linguagem. Leia o texto abaixo. Pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se Formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza: Minha nossa, que grandão! 13. Nesse texto, no verso, Minha nossa, que grandão, a terminação ão na palavra destacada foi usada para A. Apontar deboche, B. Indicar tamanho, C. Mostrar carinho, D. Sugerir quantidade. Então, quando ele está falando aí, ó, no trecho, minha nossa, que grandão, né? E vejam só aonde que está esse trecho, né? Vamos localizar ele no texto. Ele fala assim, se Formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer, com certeza, minha nossa, que grandão. Então, a formiga lá do chão, ela é bem pequenininha, ela vai olhar para cima, né? E ela vai ver ali um ser humano e ela vai pensar, nossa, que grande, que grandão. Então, nesse contexto, esse que grandão, ele foi usado por quê, né? Tipo, por que que esse trechinho ão, que é o aumentativo, né? Por que que o trechinho ão, a terminação ão, foi usado em grandão? Foi para debochar, foi para mostrar o tamanho de algo, foi para mostrar carinho ou para mostrar a quantidade de uma coisa? Leia o texto abaixo. Então, tem aí, né, o Garfield, né, tipo, esticando, digamos, para pegar a ração. Depois ele vai e tal, né, ali com o John, tipo, e faz os gestos, né, indicando ali o que ele quer, até que o John entende o que ele quer e coça tal as costas dele. 14. Esse texto é engraçado porque A. O homem achou que o gato queria lhe pedir mais comida. B. O homem não aprendeu a fazer cócegas em seu gato de estimação.
C. O homem não percebeu que o gato queria ajuda para coçar as costas. D. O homem quis cumprimentar o gato com um toque de mão. Então aqui percebam que ele está começando a repetir, né, o estilo de pergunta. Então ele quer saber aqui por que esse texto é engraçado, né? Onde é que está a graça do texto. Então baseado na interpretação, né, que a gente fez, tudo, porque percebam que assim não tem fala, né? Só tem ali a ilustração. Então a gente só lê as imagens e pelas imagens a gente entende o que está acontecendo. Então baseado na interpretação que a gente fez, né? No Garfield que vai lá, né, come a comidinha dele, depois chega e ele vai fazendo gesto por gesto, né? Ele vai fazendo gesto por gesto, o John vai fazendo igual, tal, repetindo o que ele está fazendo, e aí até chegar no quadrinho final em que o John está coçando as costas dele. Então, baseado nisso tudo, né, onde é que está a graça do texto? Então, é o que vocês precisam encontrar, né? Por que o texto é engraçado? Leia o texto abaixo. As pérolas, Carlos Drummond de Andrade. Dentro do pacote de açúcar, Renata encontrou uma pérola. A pérola era evidentemente para Renata, que sempre desejou possuir um colar de pérolas, mas sua profissão de doceira não dava para isto. Agora vou esperar que cheguem outras pérolas, disse Renata confiante, e ativou a fabricação de doces para esvaziar mais pacotes de açúcar. Os clientes queixavam-se que os doces de Renata estavam demasiado doces, e muitos devolviam as encomendas. Por que não aparecia outra pérola? Renata deixou de ser uma doceira qualificada e ultimamente só fazia arroz doce. Envelheceu. A menina que provou o arroz doce aquele dia quase já ia quebrando um dente ao mastigar um pedaço encaroçado. O caroço era uma pérola. A mãe não quis devolvê-la a Renata e disse: Quem sabe se não apareceram outras e eu farei com elas um colar de pérolas? Vou encomendar arroz doce toda semana. 15. A menina, ao provar o arroz doce, quase quebrou o dente porque mastigou A. Uma pérola. B. Um torrão de açúcar. C. Um grão de arroz. D. Uma pedra. Então aqui a gente já tem mais uma questão de informação explícita. Então a informação que vocês precisam encontrar para responder a questão, ela está no texto, ela está escrita no texto. Então é só reler e localizar. Então vocês podem reler aí o penúltimo parágrafo, que é esse aqui, que nele vai ter a informação, né, que vocês precisam para responder. É nele que vai estar falando, né, por que a menina quase quebrou o dente, né, o que ela mastigou que ela quase quebrou o dente. Leia o texto abaixo. Grrr, Cascão, me ajuda! Socorro, socorro! 16. Nesse texto, o menino queria que Cascão A. Corresse junto com ele. B. Mostrasse o caminho certo. C. O levasse para um hospital. D. O protegesse da menina. A gente tem aí, né, uma tirinha da Turma da Mônica, que é para variar, a Mônica tá correndo atrás do Cebolinha com o Sansão na mão para bater nele. E aí o Cebolinha encontra o Cascão e fala, me ajuda, tal, né? E o que ele queria que o Cascão fizesse quando ele pediu ajuda? Ele queria que o Cascão corresse junto com ele, que mostrasse o caminho, que levasse ele para o hospital, ou que, tipo, protegesse ele da Mônica, para a Mônica não bater nele, né? Então, o que o Cebolinha queria? É isso que vocês precisam encontrar na questão 16. Leia o texto abaixo. Galileu, o rei do quintal. Galileu era um galo que vivia no quintal do seu Felício. Andava todo imponente e se considerava o rei do quintal. Todos os dias, antes do sol despontar no horizonte, Galileu descia do poleiro, dava uma boa espreguiçada, subia na cerca do galinheiro e cantava bem alto. Cocoricó, cocoricó. Daqui a pouco o sol vai aparecer, pois acabou de despertar com minha cantoria. Eu sou a criatura mais importante deste planeta, pois, se eu não cantasse para o sol, vocês não conheceriam o dia, porque o mundo seria uma imensa escuridão. As galinhas ficavam indignadas e viviam aos cochichos, tentando descobrir uma maneira de desmascarar o galo. Numa tarde, tiveram uma brilhante ideia. Esperaram o galo dormir, pegaram um chiclete que encontraram no galinheiro, fizeram uma bolinha bem redondinha e colocaram-na bem próximo do local onde o galo dormia sossegado. Galileu acordou, deu uma bicada com vontade no chiclete, que agarrou no seu bico. E quanto mais ele tentava se livrar do chiclete, mais ficava com o bico colado. Aqui tem um erro, tá? Tá mas o certo é mais, com i. E o galo passou a noite com o bico fechado, sem sequer poder abri-lo. Na manhã seguinte, Galileu não conseguiu cantar e, para sua surpresa, o sol surgiu radiante, iluminando toda a terra. O galo encolheu-se todinho, enfiando a sua cabeça debaixo da asa, reconheceu seu erro e nunca mais quis ser melhor mais do que ninguém. 17. O que fez com que essa história acontecesse? A. As galinhas cochicharem no galinheiro. B. As galinhas colocarem o chiclete perto do galo. C. O galo passar a noite com o bico fechado.
D. O sol nascer sem o canto do galo. Então, nessa questão, a gente tem que pensar o seguinte: para uma história acontecer, precisa sempre de um motivo. Então, vocês têm que olhar as alternativas e ver das alternativas qual foi o motivo para acontecer, né, aí a história. O motivo foi porque as galinhas cochicharam no galinheiro, foi porque elas colocaram o chiclete ali para o galo pegar, foi porque ele passou a noite com o umbigo fechado, foi porque o sol, né, nascia ali sem o campo, pelo fato do sol nascer sem o canto do galo, né? Por que a história aconteceu? O que das alternativas foi o motivo da história acontecer? 18. De acordo com esse texto, onde o galo enfiou a cabeça? A. Debaixo da asa. B. Entre as galinhas. C. Na cerca do quintal. D. No poleiro. Então, é mais uma questão de informação explícita. A informação está no texto, é só encontrar. Então, no caso, é só reler o último parágrafo que vocês encontram a informação de onde o galo enfiou, né, a cabeça. Leia o texto abaixo. Tiranossauro Rex. Tiranossauros é um gênero de dinossauros que viveram durante o final do período Cretáceo, há aproximadamente 66 milhões de anos, em toda a região que hoje é a América do Norte. Suas pernas eram longas e musculosas, mas seus braços eram extremamente curtos e finos. Além desses animais também possuírem 3 dedos ao fim de cada perna e 2 dedos nos braços. Na idade adulta, um Tiranossauro Rex poderia atingir cerca de 4 metros de altura e 12 metros de comprimento, e as fêmeas eram maiores que os machos. Um recente estudo comprova que tinha a mordedura mais poderosa do planeta. Tinha 60 dentes com mais de 20 centímetros cada um. 19. Qual é o assunto desse texto? A. A América do Norte. B. As características do tiranossauro. C. O período Cretáceo. D. Os estudos sobre dinossauros. Né? Então aqui ele está falando ali no texto, né, sobre vejam o título, né, que é Tiranossauro Rex. E aí percebam que durante o texto, né, ele vai descrever, né, o Tiranossauro Rex. Então assim, que tipo de animal que era esse, né? Então, quando ele viveu, em que período ele viveu, né, onde ele viveu, como que ele era, como é que eram as pernas, tal, a altura dele e tudo mais. Então, baseado nisso tudo, qual é o assunto, qual é o tema, sobre o que o texto está falando ali, né, focado ali em falar. Leia o texto abaixo. Condomínio preguiça. As preguiças, principalmente as que vivem em regiões mais quentes e úmidas, convivem com muitos outros organismos habitando em seu pelo. Há algas vermelhas e verdes, que cobrem as extremidades dos pelos e as ajudam na camuflagem. Nas camadas mais internas, vivem ainda ácaros, pulgas e carrapatos de diversos tamanhos que se alimentam do seu sangue. O espaço também é compartilhado com traças de diferentes espécies e besouros diversos. Todos esses seres são ainda ocasionalmente acompanhados por moscas e mosquitos. Acredita que até aves que comem invertebrados diretamente da pelagem das preguiças é um bicho ou um prato feito? 20. De acordo com esse texto, quais animais se alimentam do sangue da preguiça? A. Algas vermelhas e verdes. B. Moscas e mosquitos. C. Pulgas e carrapatos. D. Traças e besouros. Então, mais uma vez, uma questão de informação explícita, é só localizar a informação no texto, ela está no texto, é só achar. Então, podem reler aí o segundo parágrafo, porque nele ele vai falar quais são os animais que estão ali se alimentando do sangue da preguiça. Leia o texto abaixo. Nariz e orelhas nunca param de crescer. O tecido cartilaginoso que forma o nariz e as orelhas não deixa de crescer nem mesmo quando o indivíduo torna-se adulto. Daí porque o nariz e as orelhas de um idoso são maiores do que quando era jovem. A face também encolhe porque os músculos da mastigação se atrofiam com a perda dos dentes. 21. A finalidade desse texto é: A. Ensinar uma maneira de se evitar que o nariz e as orelhas continuem crescendo. B. Incentivar os jovens a cuidarem da higiene do nariz e das orelhas antes de se tornarem adultos. C. Explicar por que o nariz e as orelhas de um idoso são maiores do que quando era jovem. D. Informar que o nariz e as orelhas de um jovem são maiores do que os de um idoso. Então, nessa questão, ele quer saber qual é a finalidade do texto. Quando a gente fala de finalidade do texto, é a mesma coisa que perguntar o objetivo do texto, né? Por que esse texto foi feito, né? O que esse texto quer fazer? Então, assim, esse texto quer ensinar como evitar o nariz e as orelhas de crescerem? Tem como fazer isso? Esse texto quer incentivar os jovens a cuidarem da higiene, etc. Em algum momento ele está fazendo esse incentivo? Esse texto quer explicar por que continuam crescendo, né, o nariz e as orelhas de um idoso, por que fica, quando ele é idoso, o nariz e as orelhas ficam maiores do que quando era jovem,
ou esse texto quer mostrar que é o contrário, tipo, que é o nariz e a orelha de um jovem que são maiores do que o de um idoso, né? Então, vocês podem reler o texto, né? Que aí vocês conseguem encontrar, tipo, a finalidade, ou seja, por que ele foi escrito, né? Qual é o objetivo dele. Leia o texto abaixo. A pomba do rio. A pomba bebia em um rio quando viu uma formiga cair na água. Em vão, a pobrezinha tentava lutar contra a correnteza. A pomba, com pena, ajudou-a, jogando uma folha para que ela pudesse se salvar. Nesse exato momento, apareceu um caçador. Ao ver a pomba, ele preparou sua arma para atirar, mas a formiga, vendo sua amiga em perigo, picou o pé dele. Enquanto o homem estava distraído com a picada, a pomba fugiu. 22. Qual trecho do texto indica o fim da história? A. A pomba bebia em um rio quando viu uma formiga cair na água. B. Nesse exato momento apareceu um caçador. C. Ao ver a pomba, ele preparou sua arma para atirar. D. Enquanto o homem estava distraído com a picada, a pomba fugiu. Então, aqui, né, ele está perguntando sobre o fim da história. Então, toda a história tem um começo, tem um meio e tem um fim. E aí ele quer saber aqui qual trecho, de qual alternativa, né, a gente percebe que tem o fim da história. Então, basicamente, é só reler, né, o finzinho aí do último parágrafo e procurar em qual alternativa que tem essa informação. Leia o texto abaixo. O achado. Lucas Yuri Bezerra, de 16 anos, achou uma carteira com R$ 1.600 no caminho da escola. A coordenadora Rivânia de Araújo foi quem o ajudou a encontrar o dono da carteira quase 10 horas depois. O dinheiro era de Benício Eleutério, um pedreiro aposentado que, por engano, deixou a carteira no lixo quando saía para levar a mulher ao médico. O valor é tudo que o pedreiro recebe por mês e seria usado para pagar as contas de casa e comprar remédios. Ele só percebeu que tinha perdido a carteira quando chegou ao hospital, a quase 25 quilômetros de distância. 23. Qual é o assunto principal do texto? A. O valor do salário de um pedreiro aposentado. B. O pagamento das contas de casa e dos remédios. C. A ajuda da coordenadora Rivânia de Araújo aos alunos. D. A carteira de dinheiro encontrada e devolvida por Lucas. Então, aqui ele quer saber qual é o principal assunto do texto. Então, por exemplo, pode ser que tenha alternativa aí que esteja no texto, mas que não é o principal assunto. A alternativa que vocês têm que encontrar é o principal assunto, o tema, o foco do texto, né? Então pensem que o texto está falando que esse menino de 16 anos, ele acha a carteira, e aí ele vai, a coordenadora, tipo, ajuda ele a encontrar o dono, ele vai lá, devolve a carteira para o dono, tipo, era tudo que o dono tinha, para passar um mês e tudo mais. Então, baseado nisso, qual é o principal assunto, o tema do texto? Leia o texto abaixo. Franjinha, já falei para você. Lugar de cachorro dormir é lá fora. Você não entendeu direito, né? Que aí ele colocou a caminha, né, do cachorro lá fora. 24. A história é engraçada porque A. Franjinha, em vez de pôr apenas o cachorro para fora, põe também a cama. B. A mãe de Franjinha fica zangada com o filho e lhe dá uma bronca. C. Franjinha, por estar dormindo com o cachorro na cama, leva uma bronca da mãe. D. A mãe de Franjinha, ao pôr o cachorro para fora, não percebe que está chovendo. Então aqui percebam que ele quer mais uma vez, né, nessa questão, por que a história é engraçada, né? Tipo, onde que está a graça aí dessa história, tá? Então assim, pode ter alternativa que tipo faz sentido, mas que não é o humor, não é a graça, não é o engraçado da tirinha. Então vocês têm que encontrar, né, o que é engraçado nessa tirinha. Então foquem, podem focar aí no último quadrinho, né, no que acontece no último quadrinho. Vocês conseguem descobrir, né, por que tem o humor aí, né, na tirinha. Leia o texto abaixo. Era uma vez. Sabia que ter contos de fadas estimula a imaginação e ainda pode nos afastar da violência? Bela Adormecida, Branca de Neve, A Bela e a Fera, esses e outros contos de fadas são nossos conhecidos. Mas você sabia que ler histórias como essas, além de fazer a gente sonhar, pode nos afastar da violência? Pois é. Uma pesquisa divulgada recentemente sugere que quem costuma ler contos infantis dá menos atenção aos jogos eletrônicos, alguns muito violentos, solta a imaginação com mais facilidade e, como ouve e lê mais histórias, tem respostas na ponta da língua sobre vários assuntos. O contato com os livros de literatura infantil, especialmente de contos de fadas, permite às crianças falar, ler e se expressar de maneira harmoniosa. Além disso, ela é capaz de analisar e desenvolver certos assuntos com mais facilidade. Depois dessa pesquisa, quem gosta de um bom conto de fada vai, com certeza, querer ler muito mais.
Já os que dizem que não gostam podem se animar e abrir um bom livro. Afinal, quem não gosta de viajar de graça em tapetes mágicos, carruagens ou até num bom cavalo alazão? Tudo isso é permitido se você soltar a imaginação e experimentar a magia dos contos de fadas. 25. A imagem que acompanha o texto foi utilizada para mostrar a. Capas de livros de contos de fadas. B. Personagens dos contos infantis. C. Crianças que gostam de contos infantis. D. Pesquisas sobre os contos de fada. Então aqui a gente precisa pensar que sempre que a gente coloca uma imagem para acompanhar um texto, a gente quer ilustrar uma coisa, a gente quer mostrar uma coisa ali para o leitor. E o que a pergunta quer saber é, né, essa imagem que está acompanhando o texto, ela está aí por quê? É para mostrar o que ela está aí. Né? Então, qual é o objetivo dela estar aí? É mostrar capas de livros de contos de fadas, personagens dos contos infantis, crianças, enfim, e aí segue as alternativas, né? Aí vocês têm que pensar e observar a imagem. Então, olha o que a gente tem aí. A gente tem, né, a Chapeuzinho Vermelho correndo desesperada e o lobo atrás. A gente tem, tipo, um cavaleiro ali, né, uma fada madrinha ali do lado, uma fadinha. A gente tem também a princesa, né, ali abaixando para beijar o saco e tal. Tem ali dois porquinhos correndo, aparentemente esse aqui no canto é um porquinho também, né? Então, baseado nisso, na observação da imagem, né, por que ela foi colocada aí? Para mostrar o quê? Leia o texto abaixo. Um nobre e elegante gato. O siamês é o príncipe dos gatos, título recebido por sua elegância de corpo e, também, pela graça de seus movimentos. Parece uma estátua do Antigo Egito. Possui um olhar enigmático e profundo. É um exótico bichano. Entre os gatos de pedigree, é o mais conhecido. Sua popularidade é tão grande que é considerada a segunda raça com maior número de nascimentos ao ano, só tendo à sua frente o persa. Sua personalidade é incomum. Algumas características, como o miado, diferenciam-nos dos demais felinos. Além disso, são muito ligados aos seus donos, de quem, em alguns casos, chegam a ter ciúmes. Especialistas comparam seu comportamento ao dos cães, pois se afeiçoam mais aos donos do que à casa propriamente, o que não é comum, de uma maneira geral, entre os gatos. Imponente, o siamês chama atenção pelo físico esbelto e pela cor dos olhos. Com reações imprevisíveis em alguns momentos, seu humor muda de acordo com os acontecimentos. Pode-se dizer que é um pet temperamental, mas, sem dúvida, muito carinhoso. 26. No texto, o gato siamês é caracterizado como um animal A. Elegante e enigmático. B. Peludo e estéril. C. Previsível e mal-humorado. D. Desafeiçoado e gorduchinho. Então, para responder essa, vocês precisam ir fazendo comparações, né, com as alternativas que tem aqui e as coisas que estão escritas ali no texto, né? Porque ele quer saber o seguinte: o que ele fala sobre o gato siamês? Ele diz que o gato siamês é como, né? Então, assim, quais são as características que ele dá aí principais para o gato siamês? Então, vocês vão pegar elegante e enigmático e vão procurar no texto se fala que ele é elegante e enigmático. Vocês vão procurar peludo e estéreo, vão fazer a mesma coisa, procurar para ver se fala isso, e assim por diante, tá? Então, vamos supor, vou dar um exemplo, ó. Aqui ele fala previsível e mal-humorado. Se vocês procurarem no texto, vocês vão ver que eles não falam, tipo, o texto não fala que o gato é previsível. Pelo contrário, ele fala que ele é imprevisível, ou seja, ele está falando que ele é o oposto do que está aqui nessa alternativa. Então, será que pode ser essa alternativa? E assim por diante. Então, vocês basicamente vão vendo o que tem aqui, né, nessas opções e vão checando no texto. Então, só explicando alguns termos, né, desafeiçoado quer dizer que o gato, quando ele fala aqui desafeiçoado, ele está querendo dizer tipo que é um gato que não se apega, que não cria vínculo com o dono, que é desapegado, tipo que não é carinhoso, sabe, que não está nem aí pro dono. Isso que ele quer dizer com desafeiçoado. E quando ele fala de estéril, estéril é quem não consegue reproduzir, não consegue ter filho. Então, quando ele diz aqui que o gato siamês é estéril, ele está querendo dizer que é um gato que não vai ter filhotinhos ali da mesma raça, né? Então, baseado na explicação desses termos e tudo mais, vão verificando os itens, né, de cada alternativa e checando no texto para ver o que bate, para saber, para conseguir entender quais são as características que ele fala sobre o gato siamês, né, como que o gato siamês é. Bom, pessoal, terminamos então essa AP. Me dá um salve ou um oi aqui nos comentários, me fala o que você achou.
Se esse vídeo te ajudou, se você aprendeu, deixa aquele like e compartilha com os amigos também para ajudar eles. É isso, até a próxima!